Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês 8 livros que marcaram a minha vida. Sempre que eu deixo caixinhas para vocês mandarem sugestões ou até mesmo aqui nos comentários de vez em quando aparece alguém dizendo que gostaria de ver um vídeo de livros que mudaram a minha vida. Porém, eu acho a palavra mudaram muito forte. Ainda não há um livro assim que mudou a minha vida, mas é claro que há livros que marcaram determinados momentos dela. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não estabeleci uma ordem de livro que mais me impactou e livro que menos me impactou. Não, eu preferi fazer uma ordem cronológica, desde os primeiros livros que impactaram minha vida até os mais recentes. Dito isso, vamos lá para essa listinha então. Bom, eu acho que um livro que impactou assim arduamente a minha vida enquanto leitora foi o livro O Caso dos 10 Negrinhos, também conhecido por E Não Sobrou Nenhum, um romance policial da Agatha Christie. E eu sei que nesse ponto muita gente já pensa em parar o vídeo, porque como assim um romance policial impactou a sua vida? Mas deixa eu explicar. Foi porque, por meio desse livro, é que eu entendi, é que caiu a ficha, é que eu pensei pela primeira vez na vida que ler poderia ser interessante. Então eu realmente comecei a ler mais livros a partir desse livro, porque eu pude ter essa consciência de que ler não era uma atividade chata através de Agatha Christie. Depois vieram outros livros, outros autores, mas esse foi, eu acredito, o pontapé inicial. O segundo livro que eu acredito que foi muito impactante para mim foi o livro Éramos Seis, um livro da famigerada coleção Vagalume de autoria de Maria José Dupré, virou até novela. Eu acho que teve uma novela mais recente agora na Globo, mas tem também uma bem antiga. E por que esse livro foi muito importante para mim? Porque através dele eu entendi que além de eu me divertir com a literatura, além de eu ficar presa como eu fiquei naquele livro da Agatha Christie, eu também poderia me emocionar demais, eu poderia chorar por causa de um ou outro personagem que morre. Olha só, um quase spoiler aí, mas não disse quem, então não é spoiler. Bom, então só para ter uma retomada aí também sobre a questão dos autores e seus países, Agatha Christie é uma autora britânica, enquanto a Maria José Dupré é uma autora brasileira, assim como a autora do próximo livro dessa lista. O terceiro livro que eu vou colocar nessa lista é o livro O Memorial de Maria Moura, de autoria de Raquel de Queiroz. Eu gosto muito desse livro porque ele também foi um marco muito forte na minha vida de leitora. Este livro ele deve ter em torno de 400 páginas, ele é realmente muito grande. E ele foi o primeiro calhamaço que eu li na minha vida. Calhamaço realmente no sentido de um livro muito grande, várias páginas. Então, nesse momento, eu me senti muito leitora por ter lido um livro grande. Claro, hoje eu tenho plena consciência de que ler um livro grande não te faz mais leitora ou menos leitora de quem lê um livro menor. Da mesma forma que um livro com muitas páginas pode ter menos qualidade que um livro com poucas. Hoje eu sei disso, mas naquele tempo, na 7ª série, quando eu li este livro, eu me senti assim muito inteligente, muito capaz. Senti que realmente a leitura ali era para mim. Orgulho define quando eu li este livro. E é claro, além disso, além de ser um livro grande, além de ser o primeiro calhamaço da minha vida, este também é um livro muito emocionante, é um livro cheio de passagens fortes, de vingança, e também tem toda a caracterização do cenário e tudo mais, épocas de seca, o livro se passa no sertão. Então foi um livro assim para mim realmente muito tocante, mas como Éramos Seis já tinha sido um livro assim que me fez chorar, que me fez emocionar, me envolver muito na história, para esse livro, digamos assim, que eu já estava um pouco preparada, então realmente o marco dele foi ali a sua extensão. É um livro que eu recomendo demais e que é um livro pouco conhecido, porque o 15 da Raquel de Queiroz, outro livro também incrível, acaba infelizmente ofuscando o Memorial de Maria Moura, que pra mim é melhor do que o 15, eu gostei mais dele do que o 15, então fica aí a dica também. Bom, e o quarto livro dessa lista é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Este é um livro bem curtinho, ele deve ter menos de 100 páginas, 80, 90 páginas,
E, novamente, realço o que eu disse pra vocês, né? Que várias páginas não são sinônimo de qualidade. Porque este livro, apesar de ser curtinho, é um livro incrível. E por que eu coloquei este livro na minha lista? Bom, tem 2 motivos. O primeiro motivo é que foi a primeira vez que eu li Clarice Lispector, então eu realmente me surpreendi pela escrita dela e tudo mais. Eu via que muita gente comentava que ela era de uma dificuldade incrível. Então, quando eu li esse livro e eu entendi a história, eu fiquei muito feliz. Então, isso já foi um ponto assim que me tocou bastante. Mas, em segundo lugar, se bem que esse segundo lugar, na verdade, é o mais importante, é que este livro foi um livro que trouxe para mim a capacidade de entender que há várias pessoas no mundo que elas não sabem se comunicar, que são pessoas realmente muito humildes, muito simples e que várias coisas ruins acontecem na vida delas e elas simplesmente não têm como mudar, entende? Então, por muito tempo eu achava na vida que, por exemplo, se você não conseguia alguma coisa, isso era culpa sua. Mas quando eu li esse livro, eu entendi que muitas vezes você não tem como mudar, porque você foi criado em um contexto totalmente diferente, você foi criado totalmente sem voz, então você não sabe como se manifestar, como se posicionar contrário. Então, a partir da personagem Macabeia desse livro, que é uma moça assim muito ingênua, muito inocente, que é passada para trás por todo mundo, que há pessoas no mundo que não têm a mesma perspectiva que eu. Então, por isso, esse é um livro que eu considero assim essencial na minha formação enquanto leitora. A Hora da Estrela, então, também é um livro nacional, né? Apesar da Clarice Lispector não ter nascido no Brasil, foi aqui que ela se naturalizou, então podemos aí considerar mais um livro brasileiro na minha lista. Depois, gente, o quinto livro, ele tem uma vibe muito parecida no sentido de que ele trouxe pra mim um discernimento, digamos assim, um insight, como todo mundo fala hoje em dia. Bom, o quinto livro dessa lista é nada mais, nada menos que um livro russo. Por aí já vem um peso, né? Porque a gente sabe que a literatura russa não é mole, não. E este livro é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Por que que esse livro marcou a minha vida? Porque a partir dele, a partir de um personagem desse livro, que é um personagem assim totalmente conturbado, perdido, incomodado, inquieto, eu pude ter uma análise muito profunda, pude ter uma visão mais complexa da solidão do homem. Então este livro me fez pensar muito nas nossas relações humanas. Nesta mesma vibe, um outro livro que eu li foi O Último Dia de um Condenado à Morte, do Victor Hugo. Porém, eu acho que ele não marcou tanto a minha vida, porque, novamente, eu já tinha lido Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, então eu já estava preparada aí, já sabia mais ou menos alguns pontos de pensamento mesmo nessa linha, sobre uma reflexão assim que se passa na cabeça do personagem e você entra nela junto com ele, você se sente mal, você se sente com raiva. São personagens que não são cativantes, mas que de uma forma ou de outra você acaba tendo um pouco de piedade deles. Depois, outro livro aí que marcou também a minha vida foi o livro O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que já tem resenha aqui no canal dele. Até agora eu acho que ele é o único dessa lista que tem resenha aqui no canal, porque são livros que eu já li há muito tempo e geralmente eu prefiro trazer resenhas que estão mais frescas, ou seja, de livros que eu li mais recentemente, para que eu possa realmente trabalhar melhor com vocês, porque se eu for falar de um livro que eu já li há muito tempo, por mais que eu lembre muitas coisas, várias coisas eu vou deixar passar, porque minha memória, assim como a memória de qualquer ser humano, é um pouco falha. Bom, mas por que o Morro dos Ventos Uivantes foi tão importante para mim? Porque foi um dos livros que eu mais me envolvi na história, então eu realmente vivi aquela história e foi um dos livros que eu pude entender que o cenário, ele é muito relevante. Foi um dos livros que o cenário, o espaço, realmente foi muito forte, muito chocante para mim. Então, eu não tinha esse discernimento de que o espaço era tão relevante numa narrativa, num romance, numa novela, enfim, como foi neste romance. E aí eu pude entender melhor várias concepções acerca do romance enquanto gênero, acerca das narrativas, acerca da construção mesmo, além de que esse livro é incrível também pelo enredo, cheio de mistério.
E ele é um livro também que mistura romance romântico com terror. E eu sempre gostei mais dessas narrativas insólitas, de terror, mais essas narrativas assim meio de policial, fantásticas e tudo mais. E tinha assim um pezinho atrás com o romance romântico, sabe? Mas esse livro consegue meio que colocar um pouquinho de romance romântico no meu terrorzinho. Então eu gostei bastante por causa disso também. E ele acabou sendo muito mais sombrio do que vários livros que se propuseram a ser sombrios no sentido de terror, sabe? Então, pra mim foi um livraço. Outro livro que não poderia ficar de fora da minha lista foi o livro O Milagre da Manhã, do Hal Herold. Este livro é um livro de não ficção, tudo bem, é o primeiro e único dessa lista. Mas por que ele entra aí junto com esses livros? Porque antes de eu ler esse livro, eu tinha realmente muito pé atrás, até um preconceito com livros aí de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, como você preferiu chamar. Mas esse livro mudou muito a minha opinião, além de que eu consegui, por meio desse livro, aplicar vários métodos bastante úteis na minha vida. Então eu gostei bastante dele, porque ele realmente me ajudou a pensar ou a repensar alguns aspectos. E eu melhorei algumas coisinhas ali, então foi um livro que trouxe uma visão melhor sobre a produtividade para mim. E por último, um livro totalmente diferente desse anterior. Só lembrando que o Hal Herold é um autor norte-americano e que a Emily Brontë, autora do Morro dos Ventos Uivantes, é uma autora britânica. Era, né, aliás. O Hal ainda está vivo, graças a Deus. Bom, prosseguindo então, o último livro dessa lista é A Morte de Ivan Ilitch. Novamente um livro russo, mas dessa vez do Tolstói, Lev Tolstói, o grande autor ali ao lado de Dostoiévski, que é um dos russos mais conhecidos aqui no Brasil pra gente também. Estou querendo me aventurar aí em breve em mais alguns russos. Já comprei um livro, inclusive, do Ivan Turgenev, então provavelmente teremos resenha aí no futuro sobre ele também. Bom, mas por que esse livro chamou tanto a minha atenção? Porque A Morte de Ivan Ilitch, como o próprio título sugere, vai trabalhar a temática da morte, tá? Então, é uma questão um pouco perturbada, acaba sendo quase como um tabu para nós. Então, nós não conversamos sobre a morte na nossa vida, é até meio que paradoxal, mas enfim, é o que acontece. Só que esse livro, ele trata a morte não de uma forma assim emocional, sabe? Ele trata a morte pela visão burocrática. Ele mostra que quando a gente morrer, basicamente grande parte das pessoas com quem a gente teve contato durante toda a nossa vida vão nos esquecer e vão simplesmente nos substituir. É claro que para alguma outra pessoa você pode ser insubstituível, mas para a maior parte delas, a tua morte não vai significar nada. Então, isso é muito pesado, isso é muito triste. Eu sei, quando eu li esse livro, foi esse peso que o livro passou pra mim, então eu nunca tinha parado pra refletir essas questões sobre a morte. Esse é um livro muito curto, tá? Ele é uma novela, ele tem também menos de 100 páginas e é uma leitura muito rápida. Mas já tem resenha aqui no canal, tá? Se vocês quiserem saber mais, eu falei na resenha, então vou deixar o link de todas as resenhas, caso eu também tenha esquecido de mencionar algum livro aqui que tenha resenha. Eu acho que o do Hal Herold também tem. Bom, de qualquer forma eu vou deixar todos os links das resenhas que eu já fiz ali na descrição. Na descrição eu também sempre coloco os links lá dos livros na Amazon, e aí vocês podem comprar pelo link que eu deixo ali, tá? Então é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De início eu tinha pensado em trazer somente 5 livros para essa lista. Eu sei que 8 é um número ali não muito usual, mas acontece que eu não consegui separar somente 5, mas que não tinha também mais 2 que fariam parte assim dessa lista, então eu não quis forçar, então realmente o melhor recorte ali foi 8. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se assistiram até aqui, por favor, curtam, se inscrevam se ainda não forem inscritos, ativem as notificações para serem notificados sempre que eu postar um vídeo novo, me sigam lá no Instagram, @tainarales, e por favor, comentem aqui pra mim se você já leu algum livro desses da minha lista, se gostou ou não, e também sugira um livro que mudou a sua vida ou que marcou a sua vida.